Mês de agosto, mês dos pais, e hoje trouxe alguém muito especial para conversar com a gente, meu pai, Mazzarella, fundador aí da Espaço 3. Trouxe ele para falar um pouquinho sobre a história da Espaço 3, que também é um filho dele, né? Junto comigo e com a minha irmã. E vamos falar aí um pouquinho aí dos quase 29 anos de história que a Espaço 3 tem. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 30 anos, a Espaço 3 tem 29 e minha irmã mais nova tem 28. Então é nosso irmão do meio, digamos assim. Muito obrigada por aceitar meu convite e vamos conversar um pouquinho sobre a Espaço 3, que faz tanta parte aí da nossa história, né? Bom, eu queria que você falasse primeiro como nasceu a ideia de criar a Espaço 3, as dores, as necessidades que você via no mercado na época, lá em 96. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, fazia tempo que eu não gravava, né? E dar os parabéns para os pais em um dia tão importante e uma função tão nobre que é acompanhar, criar e educar filhos, né? Hoje em dia ainda mais um desafio enorme. Bom, a Espaço 3 ela começou de conseguir abstrair e diagnosticar necessidades e oportunidades, problemas que a cidade tinha e que poderiam ser geradas oportunidades com isso. O primeiro negócio que a gente fez, mas que ainda não era Espaço 3, foi uma parceria para conceber o Shopping Medianeira. Nós tínhamos o terreno da família, dos pais da Home, do lado da farmácia, e que estava lá, tinha uma casa de madeira, uma barbearia, uma autoescola, um bar e um terreno muito grande numa região nobre. E aí nós trouxemos uma ideia de São Paulo, que seria um pequeno shopping, mas eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, então o objetivo principal foi tentar vender a ideia e buscar um parceiro de credibilidade que pudesse, na verdade, criar o escopo, fazer o projeto e a gente vender. E foi muito, muito legal. Foi com a consultora Zanella, né? Nós criamos a incorporadora Nandi Zanella e vendemos numa feira em 1996 de uma pancada só, né? Mas naquele período a gente passou por um problema grave, não foi por não ter tido sucesso, teve muito sucesso. Foi período da concretização da moeda real. Então era um período de grande inflação no país e trocava moeda, a gente chegou a ter uma inflação de 89% em um único mês. E aí nessa mudança de moeda, basicamente o mercado ele era dolarizado, era em dólar. E eu me lembro que a gente fez por dólar também a venda das salas, mas depois o dólar, quando criou o real, ficou 1 para 1. Mas chegou num determinado momento, você comprava com 0,80 centavos de real, você comprava um dólar. O real estava mais valorizado que o dólar. E aí a gente teve que se espremer para poder fechar o shopping sem lucro nenhum e entregar. E a partir daí a gente diagnosticou necessidades que existiam na cidade, né? A cidade era nova, tinha um pouco mais de 30 mil habitantes e muitos profissionais chegando, famílias chegando, e a gente percebeu que precisava de apartamentos. E aí a gente criou um conceito, sempre a marca da Espaço 3 foi inovação, ineditismo. Levar, na verdade, o que acontece em grande centro, como eu sou paulistano, buscar o que tem em São Paulo, em grande centro, e adaptar para cá. E aí a gente fez um primeiro empreendimento, criamos uma sociedade, que era eu, Júlio Zanella e uma arquiteta, montamos a Espaço 3, e aí qual foi o foco? Foi a construção de pequenos prédios com apartamentos enxutos, de 4 pavimentos, que não tivesse elevador para não ter aumento de condomínio, e que tivesse uma boa rentabilidade, pudesse ter uma valorização natural bem localizados. Então a gente fez o Bérgamo, fez o Atenas e o Sol Nascente. E aí essas pessoas que compraram, grande parte eram investidores e precisariam que alguém administrasse esses imóveis locando, né? E aí a gente criou dentro da Espaço 3 já então o ambiente para administração de imóveis. Começamos bem pequenininho. E também na venda e compra de imóveis, algumas pessoas davam imóveis como parte de pagamento. Então aí começamos o processo de comprar e vender. Então ela começou como construtora e depois a gente acabou separando. Eu fiquei só com a Espaço 3, o Júlio Zanella continua com a consultora Zanella. E a partir dali eu comecei, na verdade, a trabalhar um pouco mais com foco em imóveis de terceiros.
né? E o grande lance, o grande gap aí foi quando a gente entrou na área de incorporação. Aí sim que foram os loteamentos, né? Começamos com um pequeno loteamento, onde era a antiga Tropical Madeiras, né? Que é a Araucária, foi o primeiro loteamento que nós fizemos, e depois aí foi o Dom Pedro. Depois do Dom Pedro veio o Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, Parque das Águas, Naturaville, aí veio uma sequência deles. Show! E naquela época, você imaginava que a empresa teria o tamanho, a credibilidade e toda essa estrutura que a gente tem hoje? Sempre fui um cara idealista demais, às vezes, mas eu sempre pensei que se a essência da empresa, naquele momento era eu e uma secretária, a gente fazia todas as funções que hoje os 33 colaboradores da Espaço 3 fazem, né? Então eu montei um plano de negócios para a empresa. Eu tinha que desempenhar, eu tinha que ser office boy, eu tinha que ser contínuo, eu tinha que tirar xerox, eu tinha que ir em cartório, eu tinha que colocar placa, eu tinha que fotografar, eu tinha que fazer tudo. E depois, mas eu imaginava, eu preciso inserir um padrão de qualidade, eu preciso trazer inovação, eu preciso fazer com que as pessoas que buscam o serviço da Espaço 3 tenham, na verdade, uma sensibilização que estão ganhando ao fazer isso comigo. Então eu tinha uma visão, ó, eu vou ter uma empresa grande, mas eu preciso, na verdade, crescer com qualidade e credibilidade. Não sabia que ia chegar tanto, né? Mas daquele momento eu sonhei grande. E qual é o maior desafio que você enfrenta hoje como diretor da Espaço 3? Eu acho que o maior desafio para qualquer empresário hoje é empreender. No Brasil você tem muitas oportunidades, é um país riquíssimo, é um país que está pedindo, ele absorve isso. Você vê muitos problemas e necessidades que podem ser transformados em oportunidades de negócio. E que você vende o teu produto ou serviço e aquilo te rentabiliza e sobra alguma coisa, que é o lucro. Mas eu vejo assim que o maior desafio para o empresário é ele lidar. Não é empreender, criar ideia, colocar o projeto, contratar profissionais, implementar, construir, entregar, fazer marketing, financiamento. Não é isso. O grande problema nosso, na verdade, é lidar com uma situação de insegurança jurídica, insegurança política e a parte burocrática. A parte burocrática é o que drena a energia do empreendedor. Por isso, muitas vezes, tem gente que desiste, né, no meio do caminho. Exatamente. Às vezes até eu penso assim, mas onde é que eu vou mais? Porque a energia para você sonhar, para pensar, para trazer, para ousar, para arriscar, isso aí não para, né? Isso aí eu acho que eu vou continuar chato por muito tempo. Mas lidar com esse cotidiano é uma coisa desgastante, fora do normal e que te tira a energia, porque às vezes a Espaço 3 especificamente, ela tem uma pecha assim que, para quem gosta da empresa, e a gente tem muitos fãs que veem que o crescimento hoje, o que é Medianeira, tem um pouco a ver com tudo que a Espaço 3 fez e vendeu a cidade de Medianeira lá para fora. Então a gente tem essa marca e as pessoas, grande parte das pessoas, na verdade, reconhecem isso. Só que também tem uma parte que você cria um certo, aquilo que gera, na verdade, como é que se diz, encantamento, também gera inveja. Então você tem diversos artifícios que na hora que você vai empreendendo, alguém pode entrar com uma ação e você vai ter que correr, vai ter que parar tudo, vai ter que se desdobrar para poder mostrar que aquilo não era verdade, e nisso que você prova, você pode levar 1 ano e meio. E a pessoa que entrou com aquilo, ela não é responsável por aquilo que ela causou. Então você tem muitos obstáculos para empreender, e para a Espaço 3, que tem uma liderança de mercado, a gente tem uma participação de mercado em torno de 35%, ousa fazer, e com isso estão vindo outras empresas, graças a Deus. Quando a Espaço 3 começou, eram 5 imobiliárias, hoje são mais de 50. E na Espaço 3 a gente foi migrando, saiu da parte de imobiliária, foi para a parte de incorporação, para a construção, volta para a construção e tem a incorporação muito forte, né? E qual que é? O nosso legado é deixar uma cidade melhor, poder contribuir, poder estar inserido na sociedade e mostrar o que a gente veio. O foco não é o dinheiro em si. O dinheiro ele vem como consequência de um projeto bem pensado, inovador e que tem um custo-benefício legal. E o que a gente pode dizer assim, não, putz, a Espaço 3, o Mazzarella, olha quanto vale um lote no Santos Dumont, vale 220 mil, 250 mil, olha quanto que ele ganha. Não, quem ganhou dinheiro com a Espaço 3 foram as pessoas que, na verdade, acreditam e sabem onde tem a nossa marca, tem a marca de pesquisa, de verificação, de solidez
e, na verdade, uma inovação no mercado que busca atender uma demanda existente. Então, qual que é o nosso máximo, assim? É olhar as coisas comuns de maneira incomum. Então, você pensa, Parque das Águas, um condomínio que, deu tanto trabalho, que gerou tanta inveja, num lugar inóspito, porque era marginal, você tinha um bairro que era conhecido como buraco quente e não tinha mais nada, era um depósito de lixo, era só desova de tudo que pode imaginar, e a gente transformou 5 alqueires, seguramente nos 5 alqueires mais valorizados da cidade, né? E aí o que a gente fez? O que era uma nascente assoreada, a gente recuperou todas elas, fez uma proposta diferente. Até as pessoas acreditarem, falando, como é que vai comprar uma chácara naquele lugar? Foi difícil. E hoje, na verdade, você tem. E essa marca da Espaço 3, o que a gente lança, a gente faz uma pesquisa de mercado e a gente sabe da valorização que vai ter. Aí você pega a linha do tempo dos empreendimentos da Espaço 3, desconta a inflação que teve, todos eles tiveram uma valorização fora do normal. E quem ganhou essa valorização? O cliente. O preço médio que a Espaço 3 vendeu lá no Santos Dumont foram R$32 mil. E hoje vale 220, 250, até 300 mil reais. Quem ganhou, na verdade, é quem acredita. Sabe? Não, eu confio, sei que eles têm critérios, são profissionais, fazem as coisas muito bem pensadas e eu invisto lá. E aí tem o resultado. Para nós, esse é o melhor encantamento, é você ver que a pessoa está satisfeita e que teve resultado com isso. Bom, seguindo então esse raciocínio, como você descreveria a essência, essa cultura da Espaço 3 que você, nesses 30 anos, quase 30 anos, quis manter? Acho que o máximo nosso foi essa questão do profissionalismo, ter um investimento numa equipe extremamente qualificada. O reconhecimento que existe não é um reconhecimento só local, não é um reconhecimento regional, até fora do estado, porque o modelo de negócio nosso é esse. E a cultura nossa, todo colaborador aqui dentro, tem que entender que ele tem que ter um objetivo particular, que ele tem que fazer do cotidiano dele, que é puxado, é uma coisa que despende muito trabalho, para realizar alguma coisa pessoal aqui dentro, através do Espaço 3. Por isso que a gente trabalha muito com variável. O que é isso? Determinadas categorias de profissionais aqui deles são as CLTs, mas eles têm um variável que é fruto do resultado que o trabalho deles dá. Então o que eu quero aqui dentro? Que todo colaborador tenha sonho. E você percebe que um colaborador ele atinge um resultado fantástico durante o período quando o sonho dele está bem claro. Que de repente é construir uma casa, é uma viagem, é fazer uma pós-graduação, é trocar o carro e aí já está o modelo, o custo que tem. E se trabalha com foco nisso. Acho legal também linkar ao nosso propósito, né? Que a gente está fazendo o planejamento estratégico para 2030 e a gente muito falou sobre a prosperidade, né? A prosperidade da comunidade no geral. Não só nosso, mas dos nossos colaboradores, dos nossos associados, dos nossos fornecedores, as pessoas que trabalham aqui prestando serviço de manutenção, enfim, todo mundo ser próspero, né? Cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, na sua velocidade, mas com esse intuito, né? Exatamente, eu vejo assim que a gente está de passagem aqui, né? O que eu tenho são escrituras, documentos e tudo mais e tal, mas que isso aí na verdade não se leva. Então a gente tem que deixar um legado, tem que deixar a cidade, o município melhor do que a gente pegou. E mexe com a gente não só a nossa atividade, tudo que envolve a cidade. Então a gente está no SOS Focinho, está no Lions Club, está em Lar dos Idosos, está voltado à parte esportiva, de incentivar o esporte amador, o esporte educador, né? Os atletas de alta performance que de repente não têm apoio, por exemplo, Alex Malacari, um deles. Então, é da nossa cultura, da cultura da empresa, que a sociedade tem que estar legal. Se tiver uma parte dela que tiver, na verdade, solta, à mercê, isso não é legal. Mas o que a gente tem que fazer é a iniciativa privada, não é só o público que é responsável. E a iniciativa privada, ela tem que, na verdade, o que ela tem que fazer? Se dar um ambiente para ela prosperar, crescer, incentivar. Isso o público tem que dar retaguarda. Quanto menor o público, no meu ponto de vista, é motivar as pessoas, é dar formação para quem quer montar um pequeno negócio, sonha em abrir alguma coisa, sonha em empreender, você tem que dar todo o incentivo possível. Bom, isso aí, 13 anos de Empretec que eu trabalhei e fiz pelo Brasil todo, então
como é legal quando você vê uma pessoa que já começou aqui com a gente, que de repente alçou o voo solo, ou teve em algum seminário que participei, e hoje está empreendendo e te abraça com carinho, com um sorriso fora do normal e quer mostrar onde ela chegou. Isso, curtir o sucesso dos outros é fantástico, isso é muito, muito bom. E é uma marca nossa, né? Muito forte, muito legal. Forte. E você tem algum momento marcante, assim, que ficou na sua memória, alguma história nesses 30 anos quase de empresa? Muitos momentos marcantes, muitos momentos de desafio, de conviver com a tensão de que pode dar certo, mas também que pode dar errado, né? E como a gente começou muito pequeno, sem recurso nenhum, mas vendendo ideias e trazendo parceiros, né? Teve momentos muito delicados, né? Mas momentos que valeram a pena, né? Eu me lembro quando Dom Pedro, quando nós fizemos, a gente fez uma condição de parcelamento muito suave, muito suave. E eu me lembro que finais de semana eu passava de carro lá e percebia casais trabalhando e construindo a casa, sabe? Era uma coisa emocionante quando você, e muita gente me agradeceu. Eu me lembro que na época a gente gravou até alguns depoimentos, né? E o pessoal falou, olha, Masa, se não fosse a Espaço 3, jamais a gente conseguiria comprar. E a gente comprou parcelado e você ainda me deu condição de eu construir não tendo quitado o lote. Então isso, e você vê depois, tira foto da família, com um jardinzinho, de uma maneira simples, tudo mais tal, mas que o que era impossível se tornou. Então isso não tem melhor sensação. Mas houveram outros momentos, e a Espaço 3 é feita de desafio, né? A gente vai ter muito para frente agora. Mas um outro também que foi o Parque das Águas, né? Que era uma coisa que a princípio todo mundo achava, quem é que vai comprar uma chácara desse louco daí? Nossa, você lidar com a inveja não foi fácil. E a gente tem isso na Espaço 3, a gente já apanhou tanto na empresa, tanto para lançar as coisas, que a gente sabe, por exemplo, a gente não pode fazer de pegar ainda um projeto que não foi aprovado, a gente fazer propaganda ou lançar tudo mais, tá? Porque a gente vai vir para nós especificamente, através do Ministério Público, uma denúncia. Então é algo que eu vejo que os outros fazem, eu não posso fazer, não posso. Eu tenho que aprender a fazer a coisa absolutamente tudo em ordem. E não é fácil, é muito difícil, é algo que dá uma determinada frustração, porque são 2 pesos e 2 medidas, né? Mas vamos fazer, vamos em frente. E o Parque das Águas foi alguma coisa que eu tive, para poder viabilizar, eu tive que vender as chácaras um pouco mais em conta, parcelar, pegar apartamento, tudo mais, tá? Para poder, na verdade, cobrir o fluxo de caixa de um aperto. Mas era um sonho, e hoje eu vejo aquilo, nós moramos lá, a gente olha, né, vê uma região transformada, não foi um Parque das Águas. O Buraco Cante passou a se tornar bairro panorâmico, porque o município investiu lá, né, para resgatar, dar mais dignidade. Aí você vê o Barcelona, a Rua Bahia, toda a região, ela se transformou. E a princípio, na verdade, era uma coisa marginal, não tinha valor nenhum. Então isso que a gente vai, o Santos Dumont, que bairro bonito, né, bem feito, quem construiu lá tem uma valorização grande e está pedindo expansão também. E essa é a nossa marca, e a gente vai vir com mais coisas que vão deixar marcas maravilhosas. A gente tem 5 projetos, a gente tem uma região que ali onde é a Cerâmica Simonato, da família Simonato, que é uma família espetacular, uma família de colonizadores, onde a gente vai conservar as torres da antiga Cerâmica Simonato, que são tombados, né, como patrimônio. Uma das torres vai ficar na entrada de um condomínio chamado Villaggio Camini, que em italiano quer dizer Vila de Chaminés. Um condomínio pequeno, muito legal, com uma estrutura de clubhouse fantástica. E a gente vai ter uma das torres no meio do clubhouse, no meio do condomínio, e a outra na entrada, onde a gente vai fazer investimento da Espaço 3, uma praça de referência e um memorial dos colonizadores, de presente para a comunidade poder utilizar. E a gente também doou o projeto para Casa Abrigo, para ter também mais uma Casa Abrigo na cidade. Então a gente tem contrapartidas muito legais, muito legais. Além do Villaggio Camino, a gente tem o Sunset, que é um empreendimento muito legal em parceria com a construtora Bastian e Lora de Cascavel, que é um prédio de apartamentos, 72 apartamentos de 35 a 54 metros quadrados,
E no alto dele, no último andar, o rooftop, uma posição fantástica na Soledade com o cruzamento, aliás, na Veranópolis, esquina com o Brasil, alto, com uma vista da cidade fantástica. A gente vai ter no último pavimento a parte comum, com academia, salão de festa, espaço pet, coworking, tudo que se pode imaginar. 2 elevadores e apartamentos, mesmo com 35 metros quadrados, todos eles com varanda e churrasqueira. É uma inovação. Para aquele que sonha em ter o primeiro apartamento, ou um investidor para, de repente, no Airbnb, ou então iniciar a sua, como é que se diz? Aposentadoria imobiliária. Fantástico. E a gente vai estar lançando agora na Expomed. Aí tem um outro também que é a continuação do Dom Pedro, que é o Bela Colina, que pega na frente dos Valentini e vai até o final com uma vista fantástica, perto ao lado da Escola Técnica, né, estadual, perto da UTF-PR, um loteamento lindo, 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 onde você vai ter ciclovia, vai ter parque, vai ter tudo, absolutamente tudo. Então esse terceiro projeto. O quarto projeto vai ser o lançamento do João Paulo II, na parte de loteamentos, também um empreendimento robusto, com 500 lotes, com chácaras urbanas, que a gente está fazendo de presente para a Matelândia, fazendo talvez uma parceria com uma grande construtora. E o último é o Vila Vêneto, que também, seguindo a linha do Parque das Águas, é um condomínio fechado com 180 lotes, maravilhoso, e a gente vai trazer arquitetura italiana para dentro do condomínio, um clubhouse onde você vai ter capela ecumênica, onde você vai ter bocha, onde você vai ter lagos, porque você tem uma natureza local. A gente está recuperando as nascentes, como a gente fez para o Parque das Águas. O Parque das Águas são 17 mil metros quadrados de área comum. No Vila Vêneto vão ser 31 mil metros quadrados, com quadra de tênis, beach tênis, bocha, de tudo, e ainda também um clubhouse fantástico. E tudo parece que você está na Itália. Até a parte de eletrificação a gente vai fazer híbrida. Parte dela meio subterrânea, outra parte aérea. Isso aí dá. Então, nossa, são produtos assim que vão demorando, está demorando. Obstáculos, a gente está vencendo um por um. Caminho das pedras. Uma coisa que é certo, apesar de 62 anos, eu tenho uma resistência e se é para, na verdade, eu não me entrego. Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Então esses são os presentes de inovação que eu acho que vai ser grandes marcos. Para vocês verem a quantidade de produtos que a Espaço 3 tem aí. Então a gente sabe que a gente tem falado disso há muito tempo, mas realmente nós precisamos manter o caminho limpo e o mais ético possível, né? Que é uma marca nossa. Então por isso que é sempre muito batalhado e a gente quer trazer isso para vocês na hora que disserem não, tá tudo certo, pode lançar. A gente vai lançar. Por isso que a gente pede a paciência, a colaboração de todos os nossos clientes e aguardem os nossos produtos, porque com certeza eles terão aquela marca da Espaço 3 de mudar vários cenários da nossa cidade. Bom, perguntas rápidas então para a gente fechar. Um imóvel inesquecível. Eu acho que por ter sido o início que a gente fez, que tudo começou lá, Espaço 3 começou no terceiro piso com eu e uma secretária, depois foi para o primeiro, foi uma marca que a gente fez assim apostando mais no futuro, foi o Shopping Medianeira. Um cliente que virou amigo. Todos os clientes da Espaço 3 são amigos, todos. Um ou outro que a gente pode ter um perhaps, alguma coisa assim, mas eu fiz grandes amizades com clientes. Sabe, grandes amizades. E o que elas são perenes, não é aquela coisa só da venda. Ela é aquela coisa que as pessoas te buscam, você troca ideias, você passa. Muita gente vem aqui sentar comigo para pensar o que acha, uma opinião, uma sugestão. Então eu tenho grandes amigos. Nós temos clientes aqui na Espaço 3 desde 1996. Um valor que nunca pode faltar na Espaço 3. Meu ponto de vista, assim, é credibilidade e transparência. A gente tem que ser transparente, extremamente profissional. E voltando aí para o Dia dos Pais, falando aí da nossa família, enfim, hoje eu tô dentro da Espaço, fazem 6 anos que eu tô aqui. Como você vê a Espaço 3 hoje com essa inclusão familiar, eu aqui, a Elisa em Curitiba,
mas dando todo o suporte jurídico para a empresa. Enfim, se você via isso há tanto tempo atrás e como você vê daqui para frente. Não, eu sinceramente não via. Eu me lembro que eu dei uma Empretec em Foz do Iguaçu e tinha um participante que ele tinha uns 40 anos, mas parecia que tinha uns 60, acabado. E eu me lembro que depois nós encontramos essa turma, um ano depois, e ele estava transformado, forte, fazia academia, camisa, regata, não sei o que, tudo mais. Eu falei, mas o que aconteceu contigo? Mas eu descobri que aquele negócio que ia de família para família. Então, na verdade, ele entrou no negócio sem, na verdade, ter identificação, porque era filho do dono, mas não tinha identificação nenhuma, não tinha tesão nenhum para o que estava fazendo. E ele, na verdade, ele percebeu que ele saindo de lá e trabalhando numa empresa que chamava Cobra d'Água, como vendedor e gerente de uma micro-região, ele se transformou. Então, o que eu quero dizer? Eu falar das minhas filhas assim que, putz, não, por serem minhas filhas estão aqui dentro? Não, de jeito nenhum. O que eu percebi assim que vocês buscaram a vocação de vocês, se descobriram na profissão, uma engenheira civil, né, com pós-graduação, a outra fazendo mestrado na área de direito imobiliário como advogada. Vocês têm determinadas competências e entenderam que para entrar mesmo numa empresa familiar, para dar certo, é necessário unir essas competências em determinados casos, cargos que precisam de determinadas competências e atribuições. E vocês vieram de uma maneira muito pequena, começando por baixo, exercitando, aprendendo, tomando umas pauladas, crescendo e tudo mais tal. E hoje eu digo assim de uma maneira natural. Eu vejo vocês, na verdade, tocando plenamente o negócio. Eu começo a perceber que eu estou começando a atrapalhar já, né? Então é mais para ficar como um conselheiro. E eu vejo assim, independente de sangue, de serem minhas filhas, hoje ser dia dos pais, tudo mais tal, que vocês têm brilho nos olhos e amam essa empresa do jeito que eu amo também. Então eu tenho certeza assim que eu vou poder alçar voo para outras coisas e saber que ela está indo super bem ou melhor como se eu não estivesse aqui. Show! Muito bom! Nosso especial de Dia dos Pais, com uma entrevista pai e filha. Muito feliz pelas respostas. Faço das respostas dele as minhas também sobre a empresa. Eu que cresci dentro dessa empresa, né? E a gente fica muito feliz de compartilhar um pouquinho da história da Espaço 3 com nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que acompanham o nosso canal no YouTube, enfim, todo mundo das nossas redes sociais. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para o meu pai e também para todos os pais aí que nos assistem. E fiquem aí com o próximo Papo Reto. Obrigada e até lá. Então aproveitar o momento também que eu estou sendo entrevistado e homenageado, desejar a todos os pais um dia muito, muito especial. Eu sei que na verdade a gente já está meio assim, hoje não é tão assim empolgante falar de pai, falar de homem, mas os pais têm uma importância muito grande na formação dos filhos, no direcionamento, na segurança que precisa ser dada, no cuidado que precisa ser dado, em pegar a mão, ensinar, se dedicar e tirar tempo para isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade, desejo para vocês clientes que são fãs da Espaço 3 e quem ainda não é, aguarde um momento que a gente vai ter muitas oportunidades como presente para vocês. O trabalho é grande, as armas não são as mesmas, mas a gente tem um legado, tem uma história nessa cidade de transformação e a gente vai se transformar em muito mais através dessa